Mensagem da semana de hoje. E o tema de hoje é saber delegar é importante. Mateus capítulo 13, versículo 31. Diz assim: o reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que o homem toma, semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças. O texto está falando sobre um grão, uma semente que é lançada na terra e que é pequena, imperceptível, mas que com o efeito daquilo que germina, torna-se um arbusto grande e maior do que todos os outros. Quando a gente para pensar sobre esse versículo, me vem à mente histórias de delegação que a Bíblia Sagrada traz. Me vem à mente histórias de delegação que a Bíblia construiu para nos trazer e isso tem que ser colocado em prática na nossa vida. Uma porque a frase, se você não tem processo, o processo é você, é verdade. E outra frase é que você não consegue crescer, você não consegue avançar, você não consegue fazer uma empresa de verdade lucrativa tudo sozinho. Você precisa delegar, você precisa de outras pessoas, você precisa conseguir tocar em outras áreas e você precisa ser mais estratégico. E aqui está o ponto principal, porque se você ficar pensando em processualizar, fazer tudo, tentar dar conta de tudo sozinho, você, sinto muito, você não vai conseguir fazer isso. Aqui vem talvez o principal ponto, que é você precisa confiar em outras pessoas para fazer isso. Mas tem base bíblica para isso? Tem. Em Êxodo 18 e 27, você vê, por exemplo, Jétro dizendo para Moisés de que ele precisava achar homens capazes para ajudar ele a julgar os problemas que o povo trazia. Moisés estava acostumado a julgar tudo sozinho, a resolver os problemas sozinhos, a dirimir conflitos sozinhos. E o sogro dele aparece e fala: Moisés, você vai se cansar demais, cara, não faz isso. Você precisa de mais gente para fazer isso para você. E Moisés vai lá e nomeia, né, chefes de 10, de 100, de 1000, e ele fica só com problemas muito mais graves. Então, é a primeira vez que surge princípios de delegação na Bíblia no Antigo Testamento, quando Moisés, no meio do deserto, está aliviando a própria carga, colocando delegações. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra o próprio Jesus fazendo isso. Você encontra em Mateus 10, Jesus dizendo para os discípulos que eu estou lhes dando o poder para curar os enfermos, eu estou lhe dando o poder para expulsar espíritos imundos em meu nome. Eu estou falando que em meu nome vocês vão fazer estes trabalhos, estes serviços. Mas você, eu, nas nossas empresas, às vezes não temos coragem de dizer para as pessoas que elas vão fazer trabalhos em nosso nome, para dizer que elas vão executar alguma tarefa no nosso lugar, para dizer que elas vão fazer, a responsabilidade continua sendo minha, é em meu nome. Porém, vocês é quem vão executar isso. Tem gente que não consegue delegar, inclusive porque acha isso injusto, porque acha que vai estar explorando o trabalho de outros, porque não consegue ficar parado, porque ou por outros vários motivos. Mas o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus deu aos discípulos a tarefa de espalhar as boas novas para o mundo, anunciar o evangelho para o mundo, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Isso foi uma tarefa que Jesus passou para os outros. Ide, vai, conta. Mas esses discípulos eram homens das mais diversas funções. Porque você pode dizer, mas eu não acho gente qualificada para que eu possa delegar o suficiente. Será que os discípulos eram qualificados para fazer as tarefas em que Jesus dizia para que eles fizessem? Será que os discípulos eram pessoas que eram perfeitamente qualificadas, perfeitamente acadêmicas, perfeitamente prontas para executar aquilo que Jesus tinha delegado para elas? Certamente que não. E é por este certamente que não que nos dá certeza de que uma pessoa bem treinada é melhor do que uma pessoa bem qualificada. Quando as empresas passam trabalho porque tentam achar o funcionário perfeito, tentam achar o colaborador perfeito, o executor perfeito, buscam um melhor currículo, quando nem sempre o melhor currículo é a melhor pessoa para estar executando aquela função. Às vezes o melhor currículo não conta nesse momento. Às vezes o melhor currículo não é a melhor pessoa para o seu ambiente, não é a melhor pessoa para o seu time, não é a melhor pessoa que vai fazer uma comunicação assertiva com você, que vai entender as suas ideias, que vai entender a missão do seu negócio. Uma pessoa bem treinada vale mais. E Jesus encontra essas pessoas para treinar, encontra pescadores, encontra
cobrador de impostos, encontra Simão Zelote, que era um espécie de político da época. Quando Jesus encontra essas pessoas e retira elas daquilo que elas vêm fazendo e dá uma nova comissão, e dá uma nova função para elas, elas começam a ser delegadas a fazer coisas que elas nunca fizeram, a fazer coisas que são novas, novidades na vida delas. Mas foram delegadas, mas tinham aqui a função, mas tinham aqui a missão de executar. E é exatamente como Mateus 13:31 que nós lemos aqui no início. Quando você delega tarefa para outras pessoas, um empresário, um homem de negócios, funciona igual a minúscula semente do grão de mostarda, que uma pequena tarefa, uma pequena função, o pequeno princípio que você delega sai de você e vai para outra pessoa. Quando você consegue delegar e consegue colocar esse trabalho para outra pessoa, você consegue multiplicar o seu negócio e fazer dar frutos. E um exemplo disso é, às vezes nós não confiamos em outra pessoa para fazer o que a gente faz. Mas você daí vira alguém multitarefas. E quando você vira alguém multitarefas, você não consegue fazer tudo com excelência. Mas eu sempre digo que é muito melhor 100 pessoas fazendo uma coisa do que uma pessoa fazendo 100 coisas. É muito melhor 100 pessoas fazendo uma coisa só do que uma pessoa fazendo 100 coisas diferentes. Traduza isso. Se você virar uma pessoa multitarefas, você não dá conta de fazer tudo como tem que ser feito. Mas quando 100 pessoas fazem uma coisa só, essas 100 pessoas vão ter excelência no que fazem, porque vão conseguir fazer com todo o seu tempo, com toda a sua atenção e com muito treinamento específico nessa área. Então, se você não tem confiança, se você é muito centralizador, se você acha que ninguém vai fazer como você, talvez no começo não vão fazer mesmo. Mas com o passar do tempo, você vai até esquecendo de como se faz isso. Com o passar do tempo, você vai largando um pouco disso e vai deixando nas mãos de pessoas melhores que você. E é aqui que está a chave do seu negócio crescer, porque você está conseguindo fazer com que pessoas melhores que você desenvolvam a sua empresa que você criou. Provérbios 16:18 diz que a soberba procede à ruína e o orgulho à queda. Se você ficar soberbo achando que você é melhor que todo mundo, que só você sabe fazer isso, muito provavelmente isso é uma raiz de soberba. Mas delegar de maneira nenhuma é delargar, de maneira nenhuma delegar é soltar aquilo que você tem que fazer. Então, portanto, mesmo que você delegue, mesmo que você entregue nas mãos de outra pessoa, mesmo que você olhe para o seu time e fala, faça, você não pode esquecer da operação. Você não pode esquecer de monitorar, você não pode esquecer de ver os números, você não pode esquecer de entender se isso está dando certo ou não, ver nível de reclamação, ver nível de suporte, ver número de garantias que a sua empresa deve prestar, ver se os seus clientes estão gostando do atendimento, da forma como está sendo feito. Você tem que ter algum tipo de controle. E aí esses controles nascem das reuniões semanais, esses controles nascem de softwares de acompanhamento de tarefas, esses controles nascem de estratégias de gestão que você aplica no dia a dia. Claro que você delegou, você não abandonou a sua empresa, você está ali, você está monitorando, você está coordenando, você está medindo se essa delegação está dando certo, está funcionando. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com mais pessoas, comenta aqui embaixo o que ela falou com você. Que Deus abençoe sua vida, o seu negócio, sua família. Em nome de Jesus. Boa semana.